Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa aula de hoje, que é uma continuação da aula passada. Na aula passada nós começamos a falar então sobre reações de substituição, nós vimos vários exemplos e hoje nós vamos ver como que essas reações ocorrem, que é isso geralmente que é cobrado inclusive. Então, para relembrar, eu coloquei dois exemplos aqui. Nós temos então uma molécula alvo, que no caso é o metano, e uma molécula atacante, que no caso é o cloro, ok? E aí o que vai acontecer? O cloro desta molécula, ele vai atacar o metano aqui, e aí formando então um cloro-metano e um HCl, na presença de luz, porque ele precisa da energia da luz, nós já vamos ver isso, tá bom? Outro exemplo que eu coloquei aqui é a molécula de benzeno, que ela é super estável, e ela é a molécula alvo aqui da substituição, e nós temos uma molécula atacante, que é o Cl2, ok? Esse cloro, então, aqui, ele vai atacar essa molécula e vai substituir aqui, no lugar desse hidrogênio, tá bom? Essa reação, ela só ocorre na presença de um catalisador. Nós vamos ver, então, também nessa aula, por que ocorre na presença desse catalisador, tá bom? E aí aqui nós formamos então um benzeno substituído por cloro e um HCl, tá bom? Só que, gente, o que acontece? Essas reações, elas não ocorrem de uma hora para outra, Elas não ocorrem assim, colocou lá, reagiu, pronto. Elas ocorrem em mecanismos, Nós precisamos saber como elas ocorrem em etapas, então nós precisamos saber qual o mecanismo, como que ocorrem essas reações. Para isso, nós temos três mecanismos. O primeiro é o mecanismo de radicais livres, o segundo, o mecanismo de substituição eletrofílica, conhecido como SE, e o mecanismo de substituição nucleofílica, que é o SN. Nós chamamos, além de eletrofílica, nós chamamos de eletrófila, e além de substituição nucleofílica, nós chamamos de substituição nucleófila, tá bom? Quando nós falamos eletrófila, nós estamos falando amigos de elétron, ou seja, eles atraem, são atraídos por elétrons, eles buscam elétrons, nós já vamos ver. E aqui nucleófilas, eles buscam núcleos, tá bom? Então vamos ver melhor essa. Bom, galera, o primeiro mecanismo que nós vamos ver é o mecanismo de radicais livres, ok? Geralmente ocorrem em substituições nos alcanos, ok? São hidrocarbonetos de ligações simples. Por que nós falamos de mecanismos reacionais, então, Nós falamos em mecanismos reacionais quando a reação ela ocorre em etapas, tá bom? Então, nós precisamos conhecer essas etapas para prever reações, para prever produtos também, ok? Então, por isso que nós precisamos conhecer essas etapas e a junção dessas etapas nós chamamos de mecanismo da reação, então, ok? Vamos lá, então. Pegando aquele primeiro exemplo da aula, nós temos aqui o metano e o cloro na presença de luz, dando, então, dois produtos. O metano e o cloro, eles são duas moléculas estáveis, eles são apolares, então, como nós sabemos, sempre os átomos, eles se agrupam, as moléculas reagem procurando estar na forma mais estável possível. Essas duas moléculas, elas já estão estáveis. Então, a reação seria muito difícil de ocorrer. Por isso que ela tem que ocorrer na presença da luz. Por quê? Essa energia que a luz dá, ela vai provocar uma quebra em uma das moléculas, e a partir dessa quebra da ligação, nós temos, então, o começo da reação, tá bom? Vamos ver, então. Na nossa primeira etapa, que é chamada também de iniciação, nós temos, então, aqui a molécula de cloro, certo? E a energia da luz, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma cisão homolítica, ou uma homólise, nessa molécula de cloro. Nós sabemos, então, que o cloro ele possui 7 elétrons na última camada. Então, nós temos aqui, 6, 7, mas esse que está participando da ligação, 6, 7. E que a energia da luz vai fazer? Ela vai vir e vai quebrar, então, essa ligação aqui. Então, um cloro vai ficar com um elétron da ligação e o outro cloro com outro elétron da ligação, certo? Então, nós temos aqui, nós chamamos esse pontinho, para representar de elétron isolado ou desemparelhado.
E nós temos, então, a formação de 2 radicais livres de cloro, certo? Mas o que acontece? Esses radicais livres, eles são muito instáveis. Por quê? Como nós falamos, né? As moléculas, elas procuram, então, interagir, os átomos procuram interagir para completar 8 elétrons na última camada. Se nós temos, então, um radical livre com 7 elétrons na última camada, significa que ele quer muito reagir para voltar a ter 8 elétrons na última camada, tá bom? Outra coisa, gente, essa primeira etapa aqui, como ela depende da energia da luz, ela não seria espontânea, né, sozinha. Ela precisa, então, de um terceiro, digamos assim. Ela é uma reação lenta, ela é uma reação de iniciação e ela precisa dessa energia da luz para que ocorra. Sendo uma reação lenta, ela é a reação, né, ela é a etapa que vai determinar a velocidade da reação. Então, nós vamos dar o valor da velocidade da reação a partir dessa etapa aqui, tá bom? Porque as outras são rápidas. Então, gente, continuando. Na segunda etapa, depois que nós já temos, então, esse radical livre de cloro, ele vira, então, um atacante, né? Realmente ele vira um atacante agora. Por quê? Ele está aqui querendo um elétron. Nós temos, então, a molécula alvo, que é a molécula de metano aqui, e ele vai atacar essa molécula alvo. Com isso, ele vai, então, pegar esse hidrogênio da molécula, e aí nós temos um novo radical, e a molécula de cloro conseguiu aqui o elétron que ela queria. Então, ela já está estável. Só que nós formamos, então, um novo radical livre. E como nós sabemos, né, radicais livres, eles são instáveis. Esse radical livre novo aqui, ele vai querer reagir também. E o que vai acontecer? Na terceira etapa, que nós chamamos de etapa de propagação também, igual à etapa 2, nós temos que esse radical livre, ele vai, então, atacar a molécula de cloro 2, né, de Cl2. E aí, quebrando essa reação, essa molécula vai conseguir pegar, então, uma molécula de cloro para ela. E assim nós temos a molécula final, que é o que nós queríamos, né, que está aqui, ó. Nós temos um cloro-metano e nós temos a formação de um novo radical, que agora é o cloro novamente, igual a esse cloro aqui. E o que vai acontecer, gente? Nós entramos aqui em um loop. Por quê? Esse novo radical livre de cloro aqui, formado na etapa 3, né, na terceira etapa, ele vai voltar à etapa 2, como se fosse. Então, o que esse novo cloro vai fazer? Vai atacar outra molécula de metano. E aí, a molécula de metano vira um novo radical, depois ataca uma molécula de cloro. E desse modo, as etapas 2 e 3, elas vão ficar se repetindo milhares de vezes. Então, nós temos aqui, né, vai passar da etapa 2 para a etapa 3, e depois a molécula de cloro retorna para a etapa 2 e por aí vai, né? Vira como se fosse um ciclo aqui. Mas esse ciclo é eterno? Não, né? Nós temos, então, a etapa 4, que é a etapa de finalização. É uma reação rápida também, e aí nós temos aqui algumas possibilidades, né? Não só essas, mas os 2 radicais livres de cloro, eles podem reagir entre si e formar uma molécula de cloro, novamente, que também é estável, ou então nós temos 2 radicais livres aqui, olha, do metano, né? Que vieram a partir do metano. Eles podem interagir, podem reagir e formar uma molécula de etano, por exemplo, tá bom? Então, essa etapa, ela não é desejada, essa etapa de finalização, e ela pode formar produtos não previstos, né? Subprodutos, e um exemplo é justamente o etano, ok? Então, essa foi a parte de mecanismo de radicais livres.